Investigação sobre o demônio. O que eu vi e senti. Por Gabriele Amorfi, com Marco Tossadi. Tradução: Arthur Padovan. Editora Petra, Canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui lido, por favor, adquiram um livro. E caso gostem do meu trabalho, venham auxiliá-lo. Isso é possível via Pix, apoia-se ou vaquinha, centavos serão muito bem-vindos. Também é possível tornar-se membro aqui do canal. As assinaturas começam a R$ 1,99 ao mês. E também é possível comprar livros que chegarão até mim pela lista de desejos da Amazon. Dê uma olhada na lista e intere-se sobre como é possível ajudar o canal a diversas formas para que esse trabalho tenha consistência, permanência, para que ele se perpetue e eu tenha condições de continuar fazendo. Caso você concorde com isso, é claro. Eu peço também para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, porque tudo isso também faz muita diferença em termos de engajamento. Obrigada pela presença. A todos uma boa escuta. Uma carta indignada. Resumo. Para entender e tornar mais evidente a singular desatenção de que a estrutura eclesiástica parece ser protagonista e de que alguns bispos, como Monsenhor André Agema, se vêm lamentando, publicamos alguns trechos da carta de Dom Gabriele Amorfi, que ele enviou a uma autoridade depois da publicação do ritual para os exorcismos. A carta é datada de 8 de setembro de 2000, o dia em que a Igreja celebra o nascimento de Maria. Por honestidade para com o padre Amorfi, devemos dizer que não foi dele que obtivemos o texto, que chegou a nós alguns meses depois da entrevista por meio de outra fonte. A carta parece-nos útil. Padre Amorfi não tem papas na língua, nem lhe falta tinta na caneta, para esclarecer o posicionamento de muitos sacerdotes e bispos e para ilustrar adequadamente a situação descrita por ele na entrevista. Em 4 de junho de 1990, saiu subitamente o ritual ad interim. Subitamente para nós exorcistas, jamais consultados antes ou depois, completamente cortados da possibilidade de fazer alguma contribuição. O texto ad interim revelava claramente ter sido compilado por pessoas completamente desprovidas de experiência em exorcismos. Além disso, a comissão demonstrava não apreciar observações. O texto foi entregue a poucos exorcistas para que o experimentassem. Estou entre aqueles que o experimentaram. Mas depois ninguém mais pediu o parecer dos exorcistas a quem o texto fora dado, e me parece certamente que, passados 2 anos e ainda nada, nenhuma conferência episcopal enviou observações. Acrescente-se também o erro disseminado a mancheias por certos estudiosos das Sagradas Escrituras que negam até os exorcismos evangélicos, reduzindo-os à linguagem cultural apta à mentalidade da época. Consequentemente, nem mesmo as conferências episcopais têm interesse neste assunto, que não conhecem e a miúde combatem diretamente. Com grande satisfação para os feiticeiros, cartomantes, seitas e para todo o universo do ocultismo, que ainda pôde prosperar e difundir-se totalmente desimpedido. Uma comissão de 18 exorcistas de todo o mundo, 14 italianos, 2 franceses, um inglês e um estadunidense, formou-se de modo independente para arrolar um elenco de observações. Nós lhe chamamos Observações dos 18 e procuramos fazer com que chegassem às partes interessadas, com a maior amplitude possível, a congregação do culto, a congregação da fé, as nossas conferências episcopais. Uma cópia foi entregue diretamente, breve mano, ao Santo Padre. O efeito foi nulo, denuncia Padre Amorfi. Pelo contrário, piorou. A sua contribuição foi mal interpretada pelos redatores do novo ritual. Não foi vista como um humilde auxílio de indivíduos experientes que exprime o seu parecer. Não, foi recebida como um insulto, uma crítica. Cito textualmente. Foi preciso registrar o fenômeno de um grupo de exorcistas ditos demonólogos, os quais em seguida se constituíram em associação internacional que orquestrava uma campanha contra o rito. Nós jamais orquestramos campanha alguma contra o rito.
procuramos apenas dar uma contribuição de pessoas competentes, muito mais do que nas comissões encarregadas de rever o ritual, onde não havia nem mesmo uma pessoa competente. Houve uma primeira comissão cardinalícia, e Padre Amorfi, em sua carta, recorda que, nas suas intenções, os cardeais, por vezes, iniciavam afirmando: desta matéria não sei nada, nunca me ocupei disso. E o resultado, como diremos, está de pleno acordo com essa total inexperiência. A crítica ponto a ponto é impiedosa, e é difícil não enxergar as boas razões expressas pelos 18. Começa-se com a recomendação ao bispo de nomear pessoas que tenham uma preparação específica. O padre comenta: o único ensinamento que o bispo é capaz de dar resume-se a uma sugestão que nunca é dita, mas subentendida: se virem. Continua-se com os feitiços, isto é, o mal causado a uma pessoa recorrendo ao diabo. O novo ritual, Horribile Dictu, limita-se a afirmar a proibição absoluta de fazer exorcismos. Admitem-se com grande magnanimidade algumas orações consolatórias, que também podem ser feitas por um sacerdote não exorcista ou por um diácono. E por que não por um porteiro? Ou por um lixeiro? Ou seja, por um leigo? A carta observa que os compiladores ignoram que os feitiços são de longe a causa mais frequente de possessões e doenças maléficas. O novo ritual traz a injunção: não proceder aos exorcismos se não houver a certeza moral da presença do demônio. E então lista vários sinais, indícios de uma possível presença demoníaca: entender a língua, entender e falar línguas desconhecidas, manifestar coisas ocultas, exibir uma força extraordinária. A crítica: mas os redatores não sabem que esses sinais, como quase todos os outros, se manifestam quase exclusivamente durante os exorcismos e não fora deles. E por isso o exorcismo tem um objetivo verdadeiro e propriamente diagnóstico, ou seja, o objetivo de provocar os sinais de uma eventual presença maléfica. A ideia genial das comissões era esta: primeiro se dá o diagnóstico, depois se opera o tratamento, seguindo o padrão do que acontece em uma análise médica. Mas se para o diagnóstico médico existem chapas, exames, tomografias e assim por diante, para o diagnóstico exorcístico há apenas a oração. E se uma operação errada pode ser fonte de lesões e danos, Padre Amorfi escreve em sua carta que nunca me arrependi de ter feito exorcismos desnecessários. Nunca ocasionaram dano algum. Mas só a satisfação de poder dizer: fique tranquilo, não há nada de maléfico em você. E depois vem o interrogatório. Todos os exorcistas sabem, nos casos de verdadeira possessão, o quão importante é o interrogatório dos demônios de origem evangélica. O ritual romano ensinava com clareza quais perguntas deviam ser feitas e quais não. As orações continham a ordem: Praecipio tibi quicunque es spiritus immunde, que sempre considerei a mais forte, a mais conclusiva, tanto que Padre Cândido e todos nós, seus alunos, a reservamos para o fim. Ela nem mesmo é mencionada no novo texto. É mais um indício, se ainda fosse necessário, de que nenhum dos redatores do ritual de ambas as comissões jamais fez ou viu um exorcismo. Aquele que foi definido como um relatório amaríssimo termina com uma acusação precisa. Não digo que o novo ritual não tenha sido preparado com cuidado. Quem o lê acaba tendo uma impressão favorável. Digo que foi preparado com total e absoluta incompetência específica, por pessoas de notável competência em outros setores, mas absolutamente inexperientes em relação a exorcismos. Ademais, como veremos, na Igreja houve e ainda há pessoas com certa autoridade que creem na existência do diabo como um ser criado, real, e não como algo de impessoal e genérico. E muitas. No topo, acreditam no diabo. Todos acharam sumamente justa a condenação de Satanás. Mas houve alguém até hoje que tenha pensado e sentido que essa condenação tenha sido, ao mesmo tempo, uma condenação de Deus à dor? O castigo de Lúcifer tornou-se imediatamente, de outro modo, o castigo de Deus.
Papini, Il Diavolo. Resumo. Apesar da inovação hiperracionalista de que o demônio seria mais um mito da Igreja, alguns ainda acreditam nele. Paulo VI, o Papa culto e humanista celebrado por todos os ambientes progressistas e da moda, católicos ou não, ainda que só depois da sua morte e em uma contraposição frequentemente injusta a João Paulo II, como símbolo de nova modernidade da Igreja, surpreendeu a todos na audiência geral de 15 de novembro de 72 com um discurso centrado completamente na obra do adversário. Reproduzimos aqui alguns trechos. Quais são as maiores necessidades da Igreja hoje? Não vos surpreenda como simplista ou até como supersticiosa e irreal a nossa resposta. Uma das maiores necessidades é defender-se daquele mal que se chama demônio. A visão cristã do cosmo e da vida é otimista, e essa visão justifica a nossa alegria e a nossa gratidão de viver, pela qual, celebrando a glória de Deus, celebramos a nossa felicidade. Mas essa visão é completa? Não nos importam em nada as deficiências que há no mundo? A dor, a morte, a maldade, a crueldade, o pecado, em uma palavra, o mal? E não vemos quanto mal há no mundo, especialmente quanto mal moral contra o homem e contra Deus? Não será esse triste espetáculo um inextricável mistério? Nós o encontramos no reino natural, onde muitas manifestações suas parecem denunciar uma desordem. Depois o encontramos no âmbito humano, onde encontramos fraqueza, fragilidade, dor, morte e outras coisas piores. Uma lei dúplice contrastante, uma revolta contra o bem e outra contra o mal. Encontramos o pecado, a perversão da liberdade humana e causa profunda da morte, porque é a separação de Deus, fonte da vida, como também ocasião e efeito de uma intervenção em nós, no nosso mundo, por um agente obscuro, o demônio. O mal não é mais somente uma deficiência, mas uma eficiência, um ser vivo, espiritual, pervertido e pervertedor. Terrível realidade, misteriosa e pavorosa. Sai do quadro do ensinamento bíblico e eclesiástico quem se recusa a reconhecer que ela existe, ou ainda quem faz dela um princípio autossuficiente, não possuindo, como toda a outra criatura, origem em Deus. Ou então a explica como uma pseudo-realidade, uma personificação pessoal e fantástica das causas ignotas de nossas maladias. O problema do mal, visto na sua complexidade e na sua absurdidade em relação à nossa racionalidade unilateral, torna-se uma obsessão. Constitui a mais intensa dificuldade para a nossa inteligência religiosa do cosmo. E a incumbência dessa nefanda presença é assinalada em muitíssimos passos no Novo Testamento. São Paulo chama-lhe o Deus deste mundo e põe-nos de sobreaviso sobre a luta no escuro que nós, cristãos, devemos sustentar, não com um demônio só, mas com uma medonha pluralidade. Revesti-vos, diz o apóstolo, da armadura de Deus, para poderdes enfrentar as insídias do diabo, pois a vossa luta não é apenas com o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores das trevas, contra os espíritos malignos do ar. E que não se trate de um só demônio, mas de muitos, diversas passagens evangélicas nos indicam, mas uma é a principal. Satanás, que quer dizer o adversário, o inimigo, e com ele todas as criaturas de Deus, mais caídas, porque rebeldes e condenadas, todo um mundo misterioso, devastado por um drama infelicíssimo, do qual sabemos bem pouco. É o inimigo número 1. É o tentador por excelência. Sabemos, assim, que esse ser obscuro e perturbador existe de verdade e que age com traiçoeira astúcia. É o inimigo oculto que semeia erros e desventuras na história humana. É o homicida desde o princípio e o pai da mentira, como o define Cristo. É o insidiador do equilíbrio moral do homem. É ele o pérfido e astuto encantador, que sabe insinuar-se em nós por meio dos sentidos, da fantasia, da concupiscência, da lógica utópica e de desordens, tão nocivas em relação à aparência quanto às nossas estruturas físicas ou psíquicas, ou das nossas aspirações instintivas profundas.
Essa questão do demônio e do influxo que ele pode exercitar sobre os indivíduos, sobre sociedades inteiras ou sobre os acontecimentos, essa questão do demônio e do influxo que ele pode exercitar sobre os indivíduos, sociedades inteiras ou acontecimentos, seria um capítulo muito importante da doutrina católica a ser estudado, embora hoje pouco o seja. Alguns pensam encontrar uma compensação suficiente nos estudos psicanalíticos e psiquiátricos, ou em experiências espiritistas, hoje infelizmente tão difusas em alguns países. As pessoas preferem mostrar-se fortes e sem preconceitos, com atitudes positivas, até o momento de prestar fé a tantas superstições gratuitas, mágicas ou populares, ou pior, abrir as suas almas, a própria alma batizada, visitada tantas vezes pela presença eucarística e habitada pelo Espírito Santo, às experiências licenciosas dos sentidos, às experiências deletérias dos entorpecentes, como também as seduções ideológicas dos erros da moda, fissuras pelas quais o maligno pode facilmente penetrar e alterar a mentalidade humana. Não se diz que todo pecado seja devido diretamente à ação diabólica, não. Mas também é verdade que quem não vela com certo vigor moral por si mesmo expõe-se ao influxo do mysterium iniquitatis. Mysterium iniquitatis, a que São Paulo se refere. Não era a primeira grande provocação de Papa Montini. No mesmo ano, em 29 de junho de 1972, Paulo VI, por ocasião da festa dos santos Pedro e Paulo, na homilia Resistie forti in fide, havia provocado polêmicas e reações. Cita o volume 10 dos seus ensinamentos, que, referindo-se à situação da Igreja de hoje, o Santo Padre afirma ter a sensação de que, por alguma fissura, tenha entrado a fumaça de Satanás no templo de Deus. Existe a dúvida, a incerteza, a problemática, a inquietude, a insatisfação, o confronto. Cremos, observa Paulo VI, em algo de sobrenatural que veio ao mundo para conturbar mesmo, para sufocar os frutos do concílio ecumênico e para impedir que a Igreja irrompesse no hino de alegria de ter recuperado plenamente a consciência de si. Exatamente por isso gostaríamos de ser capazes, mais do que nunca neste momento, de exercer a função atribuída por Deus a Pedro de confirmar na fé os irmãos. Foi naquele mesmo ano, em 72, que a Igreja Católica decidiu que a ordem menor do exorcistado seria abolida. E chegamos a João Paulo II. Ele falou muitas vezes do demônio. Recordamos algumas das frases que nos parecem particularmente significativas. Em 24 de maio de 87, o pontífice visitou o Santuário de São Miguel Arcanjo em Monte San Angelo, na província de Foggia. Relembrou a figura do arcanjo e a sua batalha contra os demônios. Essa luta contra o demônio, que distingue a figura do arcanjo Miguel, é atual mesmo hoje, porque o demônio continua vivo e operante no mundo. De fato, o mal que há nele, a desordem que se vê na sociedade, a incoerência do homem, a fratura interior de que é vítima, não são só consequência do pecado original, mas também efeito da ação infesta e obscura de Satanás. Desse insidiador do equilíbrio moral do homem, que São Paulo não hesita de chamar o Deus deste mundo, ao se manifestar como encantador astuto, que sabe insinuar-se no jogo de nossa obra para introduzir em nós desvios tão nocivos em relação à aparência quanto às nossas aspirações instintivas. O Papa Wojtyla dedicou, ademais, 2 longas catequeses durante as audiências gerais de quarta-feira, em 13 e 20 de agosto de 86, na Praça de São Pedro. Citamos alguns trechos mais longos. Como efeito do pecado dos ancestrais, este anjo caído conquistou, em certa medida, o domínio sobre o homem. Esta é a doutrina constantemente confessada, e que o Concílio de Trento confirmou no Tratado sobre o Pecado Original. Ela encontra uma dramática expressão na liturgia do batismo, quando se pede ao catecúmeno que renuncie ao demônio e às suas seduções. Deste influxo sobre o homem em suas disposições do espírito e do corpo, encontramos várias indicações nas Sagradas Escrituras, em que Satanás é chamado príncipe deste mundo e até Deus deste mundo.
Encontramos muitos outros nomes que descrevem as suas relações nefastas com o homem: Beelzebu ou Belial, espírito imundo, tentador, maligno e, enfim, Anticristo. É comparado a um leão, a um dragão no Apocalipse e a uma serpente. Muito frequentemente é usado o nome diabo para designá-lo, palavra do grego diabolin, de onde vem diabolos, que quer dizer causar a destruição, dividir, caluniar, enganar. E para dizer a verdade, tudo isso ocorre desde o início por obra do espírito maligno, que é apresentado pelas Sagradas Escrituras como pessoa, mesmo quando assevera que não está só. Somos muitos, gritam os diabos a Jesus na região dos Gerazenos. O diabo e os seus anjos, diz Jesus na descrição do juízo futuro. Segundo as Sagradas Escrituras, e especialmente o Novo Testamento, o domínio e o influxo de Satanás e dos outros espíritos malignos abarca todo o mundo. Satanás põe à prova até Jesus em uma tentativa extrema de contrastar as exigências da economia da salvação da maneira como Deus a pré-ordenou. Não se exclui que, em certos casos, o espírito maligno chegue a exercer o seu influxo não apenas sobre as coisas materiais, mas também sobre o corpo do homem, razão pela qual se fala de possessões diabólicas. Não é sempre fácil discernir o que ocorre de sobrenatural nesses casos. Nem a Igreja condescende ou concorda facilmente com a tendência a atribuir muitos fatos a intervenções diretas do demônio. Mas, por princípio, não se pode negar que, no seu desejo de prejudicar e levar ao mal, Satanás possa chegar a essa extrema manifestação da sua superioridade. Devemos, enfim, acrescentar que as impressionantes palavras do apóstolo João, todo o mundo jaz sob o poder do maligno, também aludem à presença de Satanás na história da humanidade, uma presença que se torna mais aguda pouco a pouco, conforme o homem e a sociedade se afastam de Deus. A influência do espírito maligno pode ocultar-se de um modo mais profundo e eficaz. Fazer com que o ignorem corresponde aos seus interesses. A habilidade de Satanás no mundo é a de induzir os homens a negar a sua existência em nome do racionalismo e de todos os outros sistemas de pensamento que buscam todas as escapatórias, contanto que não admitam a sua ação. Enfim, fala do Pai Nosso, uma oração que termina bruscamente, relembrando-nos da nossa condição de expostos às insídias do mal maligno. O cristão, ao invocar o auxílio de Deus, grita: faze com que não sucumbamos à tentação, livra-nos do mal, do maligno. Faze, ó Senhor, com que não caiamos na infidelidade a que nos seduz aquele que foi infiel desde o princípio. Fechemos esta breve série de testemunhos que aos olhos dos católicos deveria trazer certo alívio com uma intervenção de peso, a Carta para a Quaresma de 2001, que Diógenes Tettamanzi, então cardeal arcebispo de Gênova, enviou à diocese. O documento intitula-se Il Grande Tentatore, o Grande Tentador, e não teve a relevância que provavelmente merecia, dada a autoridade teológica e pastoral do autor, bem como a sua atualidade. Confessemos, todos nós, talvez, somos refreados por algum medo diante do diabo, escreve o cardeal, do grande tentador. E, de certo modo, isso é compreensível, porque, de fato, a nossa atual sociedade e sua cultura dominante não só gostam de falar do diabo, mas negam categoricamente a sua existência e liquidam a crença que ainda sobrevive como uma fantasia nostálgica de mitologias superadas e, de qualquer modo, indignas do homem como ser racional e inteligente. Tettamanzi sublinha o ressurgir de um certo interesse em torno dessa realidade misteriosa e trágica. Uma atenção que também se nutre de uma estranha trama de magia, folclore, morbidez, superstição, desvios psíquicos, distúrbios maníacos e talvez também um conhecimento inadequado ou deformado da verdade cristã. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Com essas palavras, o evangelista introduz o relato das tentações. E é um início verdadeiramente singular, pelo qual muitas vezes se passa batido. Basta atentar para o fato de que é o mesmo Espírito de Deus, aquele Espírito que desceu sobre Jesus e o preencheu completamente no batismo, que o conduz ao deserto para ser tentado pelo diabo.
E isso encerra pelo menos 2 grandes ensinamentos para nós. O primeiro, a tentação faz parte do desígnio de Deus para o homem, para todo homem, e, portanto, também para Cristo como verdadeiro homem livre. Faz parte disso como elemento necessário que torna possível a ação da liberdade e a sua concreta expressão. O segundo ensinamento é este: se é Deus quem confia a Adão, Israel e Jesus à prova com o instrumento do diabo, então também o diabo, Satanás, é, contra a sua vontade, um instrumento de Deus, que contribui para o projeto divino. Deus, no seu amor por nós, é sempre mais poderoso que o tentador. Dizia claramente São Cipriano aos seus fiéis: nada pode o adversário contra nós, a não ser o que Deus lhe permite. Nada pode o adversário contra nós, a não ser o que Deus lhe permite. Mas se o tentador, o diabo, existe, deve-se perguntar: quem é verdadeiramente? Uma simples representação simbólica do poder do mal sobre os homens? Uma força maligna? Ou seria uma verdadeira realidade pessoal? Os evangelhos apresentam Jesus que tem a consciência de que luta contra o príncipe deste mundo, como é chamado Satanás em João. Se eu expulso os demônios com o dedo de Deus, então chegou a vós o reino de Deus. O cardeal esboçava um decálogo, de que recordamos alguns pontos, aconselhando a quem nos segue a leitura do texto integral. Primeiro, não esqueças que o diabo existe. É mentiroso e o pai da mentira. E a primeira mentira de que quer fazer-nos vítima é a de fazer-nos crer que não existe. Segundo, não esqueças que o diabo é tentador. Tentou Adão, Israel e até Jesus. Ele tenta, ou seja, põe à prova e incita ao mal. Todo o homem. A tentação é, portanto, para todos e para cada um de nós. Não te penses isento nem invulnerável. Terceiro, não esqueças que o diabo é muito inteligente e astuto. Continua a insidiar encantando, como fez com o primeiro homem, a quem mostrou os aspectos sedutores do fruto proibido, bom para comer, agradável aos olhos e desejável para adquirir sabedoria. É evidente que no topo da igreja não há dúvidas sobre a existência real do demônio e sobre algumas das suas características fundamentais, que são aquelas contidas nas Escrituras. Mas voltemos agora, após este parêntese áulico e literário, embora necessário para definir alguns pontos centrais do mosaico, a ver como é a vida nas trincheiras desta guerra muito particular. É o relato não de um soldado regular, como poderia ser considerado o Padre Amorfe, que nos revela aspectos inéditos, mas de um voluntário de história extraordinária. Quando um voluntário vai à guerra. E houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos combateram com o dragão, e o dragão e os seus anjos combateram, mas não conseguiram prevalecer. E no céu não houve mais lugar para eles. E o grande dragão, a antiga serpente, que tem o nome de Diabo e Satanás, o sedutor do mundo inteiro, foi precipitado sobre a terra, e com ele foram precipitados os seus anjos. Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 9. Resumo. Os exorcistas, sacerdotes encarregados pelo próprio bispo, são os soldados regulares da guerra milenar entre o bem e o mal. Mas não são os únicos. Relataremos a experiência de um leigo que desceu ao campo de batalha, movido por um incentivo especial. Codogno é uma cidadezinha da região de Treviso, uma das zonas mais ricas da Itália e da Europa. E também uma zona em que, de acordo com quem vive ali, a mudança nos costumes, relações e sentimentos foi a mais rápida, avassaladora e profunda. A fé simples do passado foi varrida, juntamente com a pobreza. Mas o deserto religioso deixou o campo aberto a todo tipo de superstição e formas de religiosidade deformada. Feiticeiros, cartomantes, espiritismo e outras formas de espiritualidade transviadas proliferaram. Entre essas, as seitas satânicas tornaram-se particularmente ativas.
furtos de hóstia, comunhões falsas em busca da partícula sagrada e missas negras são extremamente frequentes. Em Cogdonhe mora, na choupana que outrora fora a sua fábrica, Rolando Luceta, um homem de 74 anos, protagonista de uma vida, conforme relata, tocada pelo extraordinário de muitas formas. Padre Pio e Nossa Senhora do Cansiglio, um planalto arborizado a meia hora de distância de Conegliano, teriam aparecido para ele muitas vezes. Durante anos, Luceta exerceu um poder de cura graças à imposição de mãos e à oração de Deus. Até algum tempo atrás, o descampado em frente à porta de sua choupana, era possível ver longuíssimas filas de espera com pessoas vindas de toda a Itália, sozinhas ou com comitivas de ônibus, para implorar uma graça particular por meio de Rolando Luceta. E, ao que parece, muitas vezes as expectativas eram correspondidas. É algo que ainda acontece, embora Rolando tenha rareado as visitas. A idade certamente tirou-lhe as energias, mas há algo mais. Faz alguns anos que se intensificou o empenho de Rolando em livrar vítimas de trabalhos e outras vexações de origem maligna. Uma batalha contra o eterno inimigo. E a guerra é um negócio sujo. E muito mais sujo quando se combate contra um adversário de quem pode-se dizer muitas coisas, mas não que seja leal. Rolando Luceta está convencido de ser objeto de atenções especiais, de ser alvo de ritos satânicos, os quais lhe causam frequentemente durante a noite, isto é, no momento em que essas liturgias negras são celebradas, distúrbios físicos concretos, dores e, naturalmente, o enfraquecem, desacelerando o ritmo e a frequência de sua obra de livramento. Fomos encontrá-lo em Codonhe. Um portão de ferro abre caminho para o pátio do edifício, baixo, com janelas modestas, no estilo típico das planícies de Vêneto. No quintal, outro portão dá acesso a uma choupana. Uma estátua de bronze de Padre Pio, em tamanho real, encara o visitante, circundada de flores. Imagens da Virgem, livros e periódicos devocionais encontram-se acompanhados de flores em um velho carrinho de mão ao lado da porta. Uma fila de cadeiras dá a entender que o tempo de espera pode ser longo. Quando entramos, Rolando estava sentado na choupana com uma família, um pai, uma mãe e uma menina de poucos anos de idade. Nós o aguardamos em seu escritório, uma pequena sala onde estão entronados a estátua da Virgem e fotografias do Padre Pio de Pietrelcina, o santo a cuja intercessão Rolando está convencido de dever a sua vida. Muitos anos atrás, depois de se envolver em um acidente automobilístico pavoroso, uma batida frontal com um caminhão, protagonizou uma experiência de quase morte, de separação parcial do corpo, ficando sem vida entre os escombros do carro até o retorno da sua alma. A partir de então, o santo de Pietrelcina teria se manifestado frequentemente a Rolando Luceta. Mas voltemos ao seu testemunho. Uma premissa necessária para entender o homem e a sua história. Abre aspas. Foi-me sugerido que eu desse meu modesto testemunho, porque é muito importante que todos percebamos que o diabo existe de verdade, e não só entre as chamas do inferno, mas cotidianamente entre nós. Fecha aspas. Assim começa a sua confissão, apresentada em um pequeno livro autobiográfico. Ele relembra as palavras de João Paulo II em sua visita ao santuário de São Miguel Arcanjo em Gargano. Abre aspas. O demônio continua vivo e operante no mundo. De fato, o mal que existe nele, a desordem que se encontra na sociedade, a incoerência do homem, a fratura interior de que é vítima, não são somente consequências do pecado original, mas também efeito da ação infesta e obscura de Satanás. Fecha aspas. A um certo ponto de sua existência, Rolando descobriu que, abre aspas, conseguia individuar e combater aqueles que são dominados por Satanás e outros demônios, e que era um pranaterapeuta. Mas essas habilidades só se manifestaram em 1987. Fecha aspas.
A vida de Rolando, um pequeno empreendedor, sofrera uma mudança decisiva em 1972, abre aspas. Dirigindo meu carro, tive um tremendo acidente na estrada, em consequência do qual morri. Subitamente encontrei-me diante de uma porta e vi uma procissão incessante de pessoas vestidas de branco, que subiam por uma estrada perto daquela de que eu vinha. Lembro-me de que estava muito agitado, porque não conseguia entender onde me encontrava e, principalmente, por que motivo. De repente, apresentou-se à minha frente um jovem homem, mais alto do que eu, de feições e cabelos claros, que me disse gentilmente: Acalma-te, Rolando. Por que estás tão agitado, hã? Eu lhe respondi que não conseguia entender onde me encontrava e quem eram e onde iam todas aquelas pessoas vestidas com longas túnicas brancas. Fecha aspas. Ao anjo, porque se tratava de um anjo, conta Rolando, ele pediu a possibilidade de voltar para a terra. Abre aspas. Vou levar o seu pedido. Mas espera-me aqui, não ultrapasse esta porta, porque uma vez que a houveres atravessado, não poderás mais voltar atrás. Fecha aspas. Ele aguardou, e o anjo reapareceu cobrindo o rosto com as mãos. E quando Rolando ergueu a mão para descobrir-lhe o rosto, ficou deslumbrado com a luz que emanava. Pode ir, Rolando. Esta é a ordem que tenho. Lucheta tomara coragem. Perguntou por quanto tempo ainda permaneceria na terra. Não te preocupes. Viremos nós a buscá-lo quando for a hora. Rolando se viu novamente no local do acidente. Abre aspas. Vi o meu corpo colapsado sobre o volante e tentei sacudi-lo, arrancá-lo de onde havia ficado preso. Mas ao fazer isso, reentrei no meu corpo. Consegui sair sozinho do carro, mas após alguns passos caí desmaiado. Fecha aspas. No hospital, o fenômeno de desdobramento recomeçou. Rolando via os médicos reunindo-se em torno do seu corpo estendido sobre a maca e não conseguia explicar para si mesmo como podia estar ali, visto que eu, estava ao lado deles. Viu um médico que acreditava ter salvado a sua vida, trabalhando sobre o seu corpo. Algum tempo depois, quis agradecer-lhe pessoalmente e lhe contou passo a passo tudo o que tinha visto fazer ele. Abre aspas. Lembro-me de que ele ficou pálido, porque tudo correspondia perfeitamente, e não conseguia entender como eu podia saber tantos detalhes, dado que naquele momento eu estava totalmente inconsciente. Fecha aspas. Foram 14 anos de sequelas dolorosíssimas do acidente, até que em 1986, uma intervenção extraordinária, a aparição do Padre Pio, o ajudou a identificar um fragmento de vidro que se furtara a todo exame, alojado perto da carótida, causa das dores de cabeça lancinantes de que Rolando sofria. Tornou-se devoto de Padre Pio, que em 87 ele apareceu de novo. Abre aspas. Rolando, Deus te está dando um dom muito, muito grande. Caríssimo amigo meu, procure ser digno dele, e eu estarei sempre contigo na luta contra as trevas. Não será fácil a tua tarefa, mas não te abandonarei. Fecha aspas. Rolando conta que percebeu possuir algo de extraordinário, a que chama prana, usada para operar as curas. E não somente isso, abre aspas. Percebi que, de repente, quando me aproximava de certas pessoas, possuídas ou infestadas pelo demônio, sem que eu ou ela soubéssemos, eu era insultado e invectivado com as seguintes palavras: Agora tu também te juntaste ao teu amigo monge. Agora eu sou capaz de ver, naturalmente não em pessoa, também à distância, por meio de uma fotografia, ou de notar, mesmo que só por telefone, as negatividades que atingiram o sujeito. Reconheço quando há objetos enfeitiçados para queimar. Consigo sentir quais são as partes do corpo que estão afetadas por um feitiço ou trabalho e estão particularmente doloridas. Consigo também agir sobre as doenças maléficas, isto é, provocadas pelo demônio por meio dos seus cooperadores. Fecha aspas. Rolando é um homem simples, um vêneto que fala no dialeto vêneto,
Mas as pessoas que vão procurá-lo pertencem a todos os estratos da sociedade, sem exceção. É simples e direto, como também parece ser sua fé. No bocal do telefone, um telefone que toca frequentemente enquanto conversamos, há um pequeno crucifixo pendurado, ao lado da poltrona de estofamento amarelo em que passa grande parte de seus dias. Falou-nos de suas experiências. Naturalmente, modificamos todos os nomes próprios, de modo que nenhuma das pessoas em questão possa ser identificada. Mostra-nos uma grande caixa, cheia de gavetas registradas. São a memória das suas orações de cura. Conta-nos que, quando um diálogo começa, nunca se sabe o que pode acontecer. Esta é Ana, uma possuída. Nela podem falar tanto Satanás como Beelzebu, Lúcifer e outros anjos rebeldes, ou talvez algum bruxo que morreu há 2000 anos e está a serviço de Satanás e te acossa, ou então, com facilidade, também a bruxa que o tem sob o seu domínio. Rolando, você não está bem. É por causa da luta contra o demônio? Quanto às batalhas, veja só. Veja a que me reduziram. Não é que isto seja divertido. E por que eles fazem isso? Porque eu não faço as coisas que gostariam que eu fizesse. Não estou com eles. Também me enviaram, como se diz, um recado. Também recebi telefonemas de um feiticeiro de Milão e depois de um outro, 2 ou 3 feiticeiros. Escute, Rolando, disse. Você me atrapalha tanto. Esses são feiticeiros que trabalham. Há pessoas que os visitam e pagam milhões para serem tirados da influência de feitiços. E depois lhes tomam o dinheiro. Nós sabemos. Agora já faz alguns anos que a polícia começou a persegui-los e já pôs as mãos em alguns. Mas é difícil prendê-los, porque são avisados satanicamente. E acontece como quando celebram as missas negras. Os policiais intervêm às vezes, algumas noites, mas não chegam a tempo, porque são desviados por Satanás, ou então os oficiantes da missa negra são aconselhados a ir para outra casa, porque Satanás adverte os seus. O que o feiticeiro lhe disse? O feiticeiro telefonou dizendo, você só tem que dizer quanto quer, pode calcular a cifra que quiser. Eu podia pedir 100 mil a sabe-se lá quanto, 100 milhões. Eu também lhe fiz uma prelação. Eu lhe disse, você mora em Milão. Olhe em volta, seguramente deve haver uma paróquia. Você é batizado? Certamente, disse ele. Se minha mãe soubesse que não vou à missa no domingo. A sua mãe lhe ensinou a ser cristão. Então eu lhe disse, vá ver aquele pároco, faça uma confissão. Então, quando ele determinar, depois de 2 ou 3 confissões, como você está... Para alguém que praticou a besta de Satanás não há muito o que rir, né? Ali seria preciso um belo exorcista, enfim. Vai confessar-se umas 5 ou 6 vezes, e daí, visto que você é tão generoso comigo e não vejo utilidade em conhecer você, vá até aquele pároco e talvez, se ele vir que o telhado tem alguma goteira, ou que os bancos da igreja estão um pouco velhos, ou que é necessário trocar o piso, então, aí sim lhe faço uma oferta bela e generosa, que depois os frutos da oferta permanecerão ali por anos, talvez por séculos. Pelo menos aquele dinheiro, que não importa de onde venha, será bem gasto. Para mim, eu lhe respondi, não existe uma quantia. A alma não tem preço. Os mártires não disseram nem quanto, nem como. Disseram somente... Fazei como quiserdes. E como eles, eu não renego o meu Deus. Todos os dias faço uma oração para agradecer a Deus por ter me feito nascer na religião católica. E todos os dias rezo pelo Santo Padre. E por que você não está bem agora, Rolando? Espere que eu já lhe digo. Antes quero dizer-lhe que não rezamos o suficiente pelos nossos consagrados, nossos párocos, nossos bispos. Nós faltamos como faltamos para com o Santo Padre. Não rezamos
e o diabo lhes arranca os colhões. Se eu, que sou Rolando, sempre tenho 1, 2, 3 diabos em volta de mim, tanto que basta eu me virar e voilá, eis que às vezes os vejo, vai embora, canalha, eu lhe digo, um sacerdote tem 100 deles, e um bispo deve ter 1000. Uma hora aquele pobre homem. Nunca é preciso ter a sensação de que ele venceu, porque não vence nunca. Satanás nunca venceu. O diabo me disse certa vez, antes de ir embora, faço parte dos perdedores. Faz tempo que entendi isso. E eu lhe disse, pede perdão a Deus. Põe-te nas mãos de Deus. Eu também peço perdão a Deus, ao meu confessor, e quando o meu confessor não está presente, eu peço a Deus pelo sangue de Jesus. E o que lhe respondeu quando você lhe disse para pedir perdão a Deus? Respondeu-me, nunca. Faz alguns anos que ele veio aqui. Sentou-se aqui. Eu lhe disse, pode parar de importunar a nós, que estamos aqui de passagem. Como ele se apresentava quando você o viu? Como um homem. Normal. Lúcifer tinha os olhos amendoados, amarelos, sem pupilas. Eu o vi também em Medjugorje. Perguntei-lhe, o que estás fazendo aqui? Eu meto um bastão nas rodas. É o meu ofício, respondeu. Talvez alguém vá se confessar e então ele faz com que a pessoa não faça a confissão direito. Mas não se apresenta sempre igual, não. Assume formas diversas, idades diversas, pessoas diversas. Aparece vestido de sacerdote, de mulher. E como se faz para reconhecê-lo, para entender que é o diabo? Há sempre algum detalhe que ele não consegue esconder no seu disfarce. Ou há um pé de cabra, ou uma mão, ou o seu sorriso. Ele nunca consegue ser completamente correto. Mas por que ele vem encontrar o Senhor? Eu gostaria de saber. Mas um dia me apareceu o Padre Pio e me disse, deves lutar contra as trevas. Se tu me dizes, Padre Pio, que seja aquilo que Deus quer, respondi. Será muito duro, mas eu estarei sempre ao teu lado, assegurou-me. Eu rezo pelas pessoas. Não faço exorcismos. A primeira coisa que digo às pessoas que vêm é, neste meio tempo vá confessar-se hoje à noite. Não amanhã, ainda hoje. Vá ao seu pároco e se confesse. Certo dia eu rezava por aquela senhora, uma senhora que... Saiu a pessoa que há dentro daquela senhora. Aquela senhora não fala mais com a sua voz. Muitas vezes eu consigo saber quem está dentro e o chamo pelo nome. Fico tão absorto na oração de livramento que não me recordo de nada. São os presentes que me relatam tudo depois, porque muito frequentemente há gente assistindo, que traz até mim a pessoa que precisa de ajuda. E eu digo, sai desta pessoa. Não, eles me respondem, preciso ficar dentro dela, Satanás me ordenou. Uma vez havia em uma pessoa, a alma de uma dançarina que fora espiã na Primeira Guerra Mundial e não queria falar comigo. Não queria revelar por nada para quem trabalhava. Agora vá embora daqui, eu lhe ordenava. E não pense em ir embora para entrar em outra pessoa. Invoquei São Miguel e a alma também o viu, assim como eu o via. Por que chamaste São Miguel? Perguntou-me. Para te acompanhar até o Pai. Tu vais apresentar-te a Deus. E eu peço que Deus seja misericordioso contigo, porque é meu dever fazê-lo. Porque se o meu Deus me deu este dom, não me deu de modo algum a licença de abandonar as almas a Satanás. Ainda que não me tenha dito, fica subentendido que devo tirá-las dele. Peço que Deus seja misericordioso contigo. Essa era uma alma, não era o diabo.
Era uma alma, e não um diabo. Diabos há muitos. São mais duros, e às vezes vão embora mais facilmente. Deve-se fazer o maior esforço. Certa vez eu encontrei 4 bestas em um homem. Agora ele está bem. A mulher de um colega de trabalho acompanhou-o aqui. Trabalhavam na mesma posição. O colega lhe disse: vou enviar você a alguém que eu conheço, com quem eu estive, que pode resolver o seu problema. Você vai precisar ir lá 1, 2, 3, 10 vezes, o que for necessário. E a mulher dele o acompanhou até aqui. E o que esse homem tinha? Ele tinha... Havia ainda uma outra coisa. Tinha trabalhos tão fortes e pesados, feitos por uma senhora que queria que ele se separasse da sua mulher. E, de fato, o casal tinha problemas muito sérios. Não é que a mulher o traísse, ou que ele a traísse, mas não conseguiam dialogar em casa da mesma maneira que faziam nos primeiros anos. E ele não sabia explicar para si mesmo o motivo. Era o diabo que queria que se separasse, porque essa senhora queria que ele se casasse com a sua filha, assim que se separasse da esposa, que se aproximasse de sua filha, pois ela era bruxa e a sua filha também, e ela gostava desse homem. Que tipo de trabalho foi esse? O diabo metia dentro dele almas condenadas. E de que sofria? Quando ia para a igreja, sentia-se mal. E ele rezava habitualmente. Quando rezava, ficava mal de noite e chegava a desmaiar. E ele era cristão, crente, e dizia: há algo de errado. Primeiro confidenciou-o à esposa, mas a esposa não acreditou. Era muito fria na fé. E ele me dizia: preciso rezar muito pela minha mulher, porque temos filhos juntos. Eu a amo e ela me ama, do seu modo, mas ela também me quer bem. E depois de me visitar algumas vezes, as coisas melhoraram. Não houve mais brigas. As brigas são um modo com que uma família começa a se desfazer. E tinha 4 bestas dentro dele? Sim, 4 bestas. Aquele ali tinha uma dançarina morta de cirrose hepática que devia dar de beber aos clientes e o fazia noite após noite. E aquele fora o seu fim. E depois havia um anjo rebelde que não queria ir embora de jeito nenhum. Então ele perguntava: por que não queres ir-te? Porque me mandas para Deus. E aonde queres que te mande? Para Satanás? Bem, se me mandas para Satanás, eu vou de bom grado. Satanás aqui dentro eu não quero, eu lhe respondia. E então havia outra senhora, uma que morrera bruxa. Satanás a sufocou antes que chegasse o sacerdote. O filho fora buscar o sacerdote. Sabia que ela era bruxa, disse-me ela. O filho unira-se mais à igreja e ia à missa quase todos os dias. No domingo, pregava 2 ou 3 missas por sua mãe. E lhe dizia: mamãe, eu quero que você se salve. Isso que você está fazendo é uma coisa satânica. Satanás pegou você. Era mais forte que você, mas agora estou aqui. Eu não sou mais forte que Satanás, mas tenho Jesus dentro de mim. Vou buscá-lo todas as manhãs e você não pode me vencer. Mas eu não faço nada a você, respondia a mulher. Mas eu também não quero que você faça nada aos outros, rebatia o filho. Era uma bruxa, me confirmou, e chorava porque o filho ainda ia à missa todos os dias por ela. E me dizia: agora você me manda para Deus, mas quem sabe onde ele me vai pôr? E você estava bem até agora? Perguntei. Não, um inferno, porque com Satanás se deve trabalhar 10 vezes mais. Satanás mostra-se bom, belo e solícito. Depois, quando tem você nas mãos, aí ele quer usá-lo. Faz com que você trabalhe dia e noite para fazer o mal contra as pessoas e contra a igreja. E tinha ainda outra que também morrera bruxa, o que ela não me disse. Eu a mandei para o deserto, porque antes estava dentro de sua nora e queria destruí-la,
porque separou o filho de sua nora. Creem-se melhores, superiores. O difícil é principalmente quando alguém confia no demônio com a esperança de obter um auxílio. E existem essas pessoas? Mas é claro que existem aqueles que vendem a própria alma. E por que vendem a própria alma? Para ter mais poder, para ir contra os outros, para fazer mais bruxaria, para conseguir um trabalho melhor, superior ao dos colegas. E como fazem para vendê-la? Algum deles explicou para o senhor? Sim, sim. Escrevem com o seu sangue e assinam. Abrem um buraco e ali, com uma pena de ganso, escrevem no papel: "Dou a minha alma", e põem nome e sobrenome. A quem o escrevem? A um doutor de Satanás. É quase sempre uma mulher, idosa, uma bruxa com origem na bruxaria antiga, talvez de 1000 anos. Ela é transmitida de pai para filho, de mãe para filha. Voltando para aquele homem possuído por 4, eu comecei a rezar e eles se acalmaram. Mas de tempos em tempos encontro pessoas que herdaram do pai ou da mãe o status de bruxos. E como é que ele chegou ali? Fui retrocedendo, olhando estágio a estágio, geração a geração, e talvez tenha voltado mais de 10 gerações, mas não me lembro bem, porque estava muito cansado naquela noite, e então fui dormir logo em seguida. Não é algo simples. Pedi que me mostrassem, e me mostraram até onde pude chegar. Depois não consegui mais ficar de pé, e também, de qualquer modo, não era preciso que eu retrocedesse pelos milênios. E o que você viu? Vi o que acontece. Quando essa senhora ou esse bruxo tem algum desejo que não consegue alcançar, mas é sempre Satanás que arranja isso, isto é, uma posição de trabalho, ou porque alguém foi tentar remover o trabalho de uma pessoa e lhe deu dinheiro, mas não consegue desfazer o trabalho, e não consegue porque Satanás não o permite. Então, pede mais dinheiro e chega a um ponto em que a pessoa não tem mais, e a bruxa ou o bruxo não tem mais. Eis aqui a canalice de Satanás, eis a esperteza de Satanás, que é ele quem puxa as rédeas satânicas, claro, porque no fundo quem detém as rédeas é sempre Deus, e é errado dirigir-se àquela gente. É tudo errado, é tudo engano, mas, retomemos o assunto, eis o que acontece. Aí Satanás se apresenta e diz: "Queres que aquela ali te dê mais dinheiro?" E não tem mais. Então chama aquela senhora e lhe diz: "Vende-me os teus filhos. Aliás, vende-te a ti mesma e torna-te escrava de Satanás." Então ela se torna bruxa, e Satanás diz à bruxa: "Agora eu quero os teus filhos." E ela diz não, mas Satanás continua: "Deves me dar os teus filhos, senão o que querias fazer àquela pessoa se voltará contra ti e teus filhos." E ela sabe que Satanás não brinca. Deus é sempre misericordioso, bom e infinito. O mal não vem de Deus. E aquela mulher sabe que Satanás não brinca. Então, lhe dá os filhos. E como ela faz para dá-los? Ela lhe entrega a alma dos filhos. Sempre com o sangue e uma folha de papel, entrega-lhe os filhos. E uma vez que os entregue, após 1 ou 2 anos, Satanás pensa em como fazê-los completamente seus. Mas não termina aqui. 1 ano ou 6 meses depois, essa bruxa ainda estava trabalhando. E Satanás a impede novamente. Ele diz: "Você quer aquilo ali e não tem poder suficiente? Então tens de dar-me os filhos de teus filhos." "Mas ainda são crianças", diz a bruxa. "Não tem filho nenhum ainda." "Não tem importância", responde Satanás. "Um dia virão, e quando vierem, tu os darás a mim." E aí, depois de 6 meses, 1 ano, essa bruxa desgraçada, porque eu já falei com essas bruxas, e me contaram todas as sem-vergonhices de Satanás, então ela ainda está encrencada.
e precisa tratar de novo com Satanás. E então lhe pede os filhos dos filhos dos filhos, e assim por diante. Até completar 10 gerações. E o batismo não é suficiente para livrá-los? Ah, sim, o batismo é mais que suficiente. É o Espírito de Deus que entra em nós. Devemos amar o batismo e a confissão branca. O que é confissão branca? Conheci 2 sacerdotes que a ensinaram a mim. É uma confissão em que se diz: não sei o que aprontei desde a infância, ou o que aconteceu antes de mim. Se algum antepassado meu teve algum encontro com Satanás e Satanás se apossou de todas as suas descendências. Mas peço perdão a Deus pelos pecados de todas as gerações precedentes. E o confessor absolve, sempre com reserva de Deus. Isso é algo incomum, e é lógico que o sacerdote se ponha nas mãos de Deus. E agora falo do batismo. O batismo vem acima de qualquer coisa. O batismo muitas vezes é boicotado às crianças, principalmente neste período, pelos filhos das trevas, como me disse a Mãe Celeste. O que são os filhos das trevas? Vocês não sabem como surgem os filhos das trevas? Falamos dos filhos de bruxas, né? E dos filhos de gerações de bruxas. Alguém que já se vê nascer com a coroa de bruxa na cabeça. No início, a criança é um prodígio, até na escola, porque ele projeta todas as coisas negativas sobre os outros, e ele é o melhor. E os filhos das trevas surgem como? É uma coisa monstruosa. São monstros. Como esse monstro que nasce a 10 gerações de distância do seu antepassado, bruxo ou bruxa, e se vê no bolso de Satanás. E busca sair. Tem vontade de sair. Por que você diz que um filho das trevas é um monstro? Ah, porque o concebem durante uma missa negra. Juntam-se uma dezena de casais, sempre coisa de jovens, porque são eles os desmiolados, sempre coisa de jovens, né? Porque são eles os desmiolados, porque quem vai participar de uma missa negra está fora do juízo. E aí, antes de iniciar a missa negra, põem-se em círculo uma mulher e um homem, mas não são marido e esposa, mas um homem qualquer e uma mulher qualquer, e a mulher se deita com quem quer que apareça. E começam a invocar os espíritos da noite, das trevas. E o que fazem depois de os invocarem? Depois de invocarem os espíritos das trevas, pedem com um rito satânico que sejam possuídos. Pedem-lhe, entra em mim. Dançam, realizam ritos selvagens. Depois começa a violência contra o cálice, onde se encontram as hóstias consagradas, e fazem os piores tipos de coisas com ele. Vocês sabem perfeitamente o que fazem. Depois bebem isso junto com a hóstia. Comungam, como dizem eles. Naturalmente, sempre com os demônios, para que entrem mais demônios dentro de si, porque quanto mais alguém peca, quanto mais malignamente age, mais espíritos malignos atrai para si. Depois começam a dar a volta, uma verdadeira orgia. Aí, terminada essa orgia de homens e mulheres, terminam só os homens e só as mulheres, fazem Sodoma e Gomorra, e vão ao pior do pior do pior. E sabemos que Deus não tolera essas coisas. E dessas relações nascem os filhos das trevas? Já fecundaram algumas mulheres. Não todas, mas com certeza algumas ficam grávidas. Não se sabe quem é o pai, mas o marido fica satisfeito, porque a sua esposa traz consigo um filho das trevas. E esses filhos das trevas, visto que a mãe quase sempre é uma bruxa, são postos para trabalhar já no seio materno. Como? Quando precisam fazer algum feitiço contra alguém, pedem ajuda às forças maléficas que estão dentro do feto, os espíritos que há nele, uma avalanche de demônios,
e os fazem trabalhar. Encontrei isso em uma pessoa. Era uma mulher grávida. E eu perguntava, mas de onde vem esta força maléfica? É um demônio? Fui ver. Vinha do ventre, a força tenebrosa que vinha. Essa senhora era uma bruxa? Sim, era uma bruxa. E por que ela vinha visitá-lo? Aquela que vinha me visitar era uma mulher perturbada por essa força maléfica. Durante a oração, vi que a origem da força maléfica estava no feto da bruxa que havia feito o trabalho. E como você consegue ver? Isso me é mostrado. Não sou eu que sou mais esperto que os outros. Sempre na oração, o Pai Nosso é a primeira força. A Ave Maria, o Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo são as outras grandes forças. E a feiticeira percebe que você a está vendo? Se você olhar dessa forma, ela percebe na hora que está sendo incomodada. E como ela reage? Fica irritada. E como se irrita? Fica irritada, manda alguma coisa para cima de você e eu devolvo para ela. Faço a oração do Santo Padre Bento e às vezes chega até ao físico. E o que isso significa? Eu sei lá como fazem. Me vejo coberto de buracos, hematomas e escoriações, sem que ninguém o tenha feito. Não é algo fácil. De fato, foi Padre Pio que me disse, olha, Rolando, é uma coisa muito dura. E Lúcifer disse-me que batia em Padre Pio. E eu lhe disse, besta de uma figa, o que aquele pobre frade te fazia de mal? Confessava, rezava, celebrava a missa. Tu mesmo o dizes, respondeu-me. Levava embora minhas almas, levava embora as minhas almas. E eu lhe dizia, sai dessa pessoa, sai imediatamente, e ergue a mão, senão eu te dou uma pancada. E o que respondia? Nada. Começava a rir com o seu sorriso. Lúcifer tem outra voz, diferente da de Satanás. Cada um deles tem uma voz diferente. Lúcifer tem uma voz... Imagine ouvir um acordeão soando, uma voz musical, uma voz que atrai. Era um arcanjo de grande porte. E Satanás? Satanás tem uma voz normal, de homem de negócios. Onde houver um bom negócio para fazer, ele estará sempre ali, para fazer acontecer o engodo. Já Beelzebu é o pior dos piores. Nunca o ouvi falar. Certa vez, uma ou duas palavras, mas o resto é um verdadeiro rugido. Mas Lúcifer é dos exibidos, dos vaidosos, dos orgulhosos. E vem muita gente até você para ser ajudada? Sim, eu diria que sim. Tantos e tantos. Mas agora diminuiu um pouquinho, porque o corpo não corresponde mais ao espírito. Você não está bem. E esse mal-estar tem relação com esse trabalho que faz? É algo antigo. Trabalhos que fizeram contra mim. Rezamos, rezamos, e com a oração mudamos até o nosso curso. Pesado. É o auxílio que Deus nos manda. Mas veja que aqui em volta são todos satânicos, especialmente aqui no Vêneto, onde no início do século passado estava a fonte da religiosidade. Quer dizer, não a fonte, que seria Roma, mas o Vêneto era mesmo uma potência do catolicismo. E não se enganavam os nossos antepassados. Basta olhar as igrejas que construíram. Em uma vila como a minha, aqui, teria havido umas 30. Não chegavam a 40 famílias quando fizeram aquela igreja ali. Vão lá visitá-la. Todas as vilas aqui em volta têm uma igreja com um sino que bate. Davam o ovo e a galinha para construí-la. Não havia nada do conforto de agora. Em 1936, houve um terremoto que destruiu o seminário. Reconstruíram-no. E havia senhoras com cestos nas entradas que vinham pegar os ovos, nas estradas que vinham pegar os ovos. Cada família dava 3, 5, 6, 10 ovos, porque não havia dinheiro. O comerciante passava e o pároco levava o dinheiro para o bispo de bicicleta. O seminário hoje está ali, grande, reconstruído, novo.
E agora, como está? Vazio. Vazio. Não há nem 15 seminaristas para cada turma. É de arrancar os cabelos. Ninguém mais reza pelas vocações. Falta a oração. Ninguém reza pelos consagrados e consagradas. Há alguns aposentados que tomam a dianteira, rezam a missa aqui e ali pelas vilas e esperamos que Deus os deixe aqui até os 150 anos. Mas há quem faça missas negras contra você? Quase sempre sou incluído. E o que quer dizer? Que me fazem missas negras. Eu sinto. Sou advertido imediatamente. E o que isso lhe causa? Às vezes eu começo a suar. Tenho frio, preciso ir para a cama. Depois vejo que não é uma doença minha. É uma missa negra na qual me incluíram. Não sei como fazem para me esquentar ou para me esfriar. Eu não sei. Acendem o fogo e queimam o esterco. Queimam, sei lá. Quem participa dessas coisas não faz parte da sociedade civilizada, né? É algo que não se faz. Ponto final. E como você se livra disso? Rezando o rosário. Rezando o rosário. Estendo-me na cama, debaixo das cobertas, se tenho frio. E às vezes suo tanto que molho tudo o que estou vestindo. Tenho de ficar coberto do mesmo jeito, porque tenho medo de que me aconteça alguma coisa. Depois bloqueiam a sua digestão. Fazem de tudo para tirar você do caminho. E eu começo a rezar. Mostram-me quem são e quantos pontos se coordenam telefonicamente. Agora façamos uma missa negra contra este e aquele. E eu estou sempre no topo da lista. Tenho o primado absoluto. Eu recebi alguma ajuda de sacerdotes, mas jazem todos aqui, no cemitério. E mataram a flor dos exorcistas. Porque dizem que há exorcistas, mas os bons estão todos mortos. Bom Deus, que desastre! Padre Amorfe seria um grande mestre se o deixassem trabalhar. Eu estava escrevendo um livro e, por causa do mal que me estão fazendo todos esses praticantes de missa negra, não conseguia escrevê-lo e agora circulo apenas algumas páginas. Tentam quebrar-lhe as pernas? Arrancar-me as pernas mesmo. O máximo que descobri uma vez, se temos algum poder, nós o temos por meio dos consagrados. Padre Amorfe falou-me de um sacerdote que consagra ele próprio a hóstia para fazer a missa negra. Deus não lhe tira a marca do sacerdócio. Será sacerdote para sempre. Mas, se não se arrependem, estão condenados. Mas posso dizer que há missas negras coordenadas que são conduzidas contra mim 24 horas por dia. Da última vez, juntou-se uma congregação de velhas bruxas, de 80 anos para cima. Eu sinto muito, mas mandei de volta para elas as coisas que estavam tentando fazer. E resumindo, não sejam idiotas. Morram em paz, hein? Aproveitem a sua aposentadoria. Se não querem ir à missa, estão livres para escolher, tá? Mas deixem a gente em paz. E dei-lhes 4... Tenho os meus meios, né? Enfim, os meios que o padre me ensinou. Com uma vara longa assim, ó. Uma vara toda mazucá. Na experiência de Rolando, também há o livramento de uma jovem usada pelos praticantes de missa negra para criar o material necessário às missas negras. Um dia veio até mim uma senhora com a sua filha. Uma bela moça de pouco mais de 20 anos, que havia algum tempo definhava visivelmente. Estava cansada, apática, não conseguia mais trabalhar na empresa da família. Os médicos não sabiam o que dizer, não haviam encontrado nada. Quando peguei nas suas mãos, senti que havia algo de muito grave.
fora posta na mira de um grupo de membros de uma seita satânica de sua região que se serviam dela. Rolando explica que para oficiar uma missa negra são necessárias hóstias consagradas e fluidos masculinos e femininos. Em presença da mãe, liberei a sua mente daquilo que a ofuscava, e aos poucos começou a ver, e então a relatar a sua terrível experiência. Faziam-na sair de casa em estado de transe. Um homem a esperava em um carro para levá-la a uma casa onde uma dúzia de adeptos, com um capuz na cabeça, tinham relações sexuais de todo tipo com ela, de 3 em 3. A sacerdotisa, única mulher do grupo, colhia o material com um cálice. Em outras ocasiões, porém, levavam-na ao cemitério da região, onde a violentavam em cima do túmulo do marido da sacerdotisa, cujo espírito invocavam. Conduziram-se investigações. Os policiais descobriram que, de fato, haviam acontecido coisas estranhas no cemitério à noite. A moça reconheceu o túmulo. Agora ela está melhor. Sente somente leves distúrbios quando tentam chamá-la de novo, mas se recolhe em oração em qualquer lugar em que se encontre, e imediatamente se sente aliviada. Rolando, essas missas negras consomem muito da sua energia? Sim, é verdade. Consomem tanta. Mas todo o mal que me veio neste último ano já estava predestinado. A Mãe Celeste tinha me avisado. Tinha me advertido sobre o que viria. Eu sentia dores em todo o corpo, febre altíssima sem motivo, como agora me enviaram uma doença tremenda, terrível. Uma das mais temíveis que existem na Terra. A você? Sim, está em curso agora, desde meio-dia e meia. Mas já a mandei de volta, e agora me sinto melhor. Quando eu descobri, por meio de um ótimo médico, ele estava sentado aí onde você está, e eu lhe disse: deixe que eu resolvo isso, mas preciso que você me confirme alguns pontos, a saber, qual é o sintoma dessa doença, isto e aquilo que leva a esse distúrbio. O que é? E ele me disse o nome da doença e acrescentou que desse tipo existem 17. Muito bem. Fomos por exclusão. No final conseguimos identificá-la. Então vimos se havia outra por perto. Sim, havia outra que subia na primeira mais forte. Eles as mandam por graus. Não mandam logo a mais forte, não. Mas quando te atingem e quando chegam àquela mais forte, aí você está perdido. Não é o meu caso. Porque já estive perdido por 3 vezes, o Senhor sabe, e ainda me encontro aqui. E conseguiu descobrir quem lhe mandou a doença? Sim, descobri e a mandei de volta. Pedi a Deus Pai Onipotente, sempre segundo a sua vontade. Era um homem ou uma mulher? A primeira era uma mulher. Depois um filho seu, uma filha sua, a irmã, um irmão da mulher e 2 sobrinhos. Uma família. Fiz uma oração a Deus Pai Onipotente para a anulação daquilo, e depois fiz uma oração para que se emendem, porque aqueles ali não se emendam mais, perderam completamente a alma. Eles sabem o que me fizeram, e se virem que não morri e depois acharem um dos seus doente, daí estarei nas correntes. Pedi a Deus que esta doença seja anulada por um sacerdote, com a sua confissão e remissão dos pecados. Se mais uma vez direcionarem um pensamento para o mal de uma pessoa ou de qualquer criatura, ainda que seja uma planta, que se volte contra eles o remédio multiplicado. Ainda terão o seu tempo. E caso se arrependam, e se é verdade que Deus os perdoa, Ele os perdoará. Mas se ainda tiverem pensamentos maus, então novamente a doença virá sobre eles. É como a adúltera do Evangelho. Quem for sem pecado, que atire a primeira pedra. Eu não posso mandá-la de volta para que se ferre e basta. Mas, visto que assim que me é anulada esta doença, vocês me mandam outra em seguida e depois outra, então, se começar a voltar sobre vocês, precisarão esforçar-se para encontrá-la.
e é a mão do sacerdote que atira, que é colocado por Deus. Como no Evangelho, as pedras caíram no chão e a mulher estava ali pronta para ser apedrejada. Jesus escrevia na areia: Mulher, quem que te acusa? A mulher olhou ao redor. Ninguém. Nem eu te acuso, disse Jesus, e com a mão apagou o que havia escrito. Ninguém sabe o que ele escreveu. Talvez tenha escrito os pecados daquela senhora. E com a mão do sacerdote, os pecados são apagados. Mas por que tantas missas negras aqui em Treviso? O ódio, o dinheiro e a inveja. A inveja, caro el meu homo. A inveja e os ciúmes. É ali que entra Satanás. Quando se inveja alguém, Satanás já está ali. Como Satanás fez ao invejar Deus pela obra da criação, em vez de agradecer-lhe. Imediatamente, Satanás viu-se no abismo, e isso os leva a fazer o que ele quer, e os leva até onde lhe serve, e onde morrem desesperados, desesperadíssimos. Tive outro caso em que fizeram uma missa negra em uma casa antiga, velha, e a celebraram em uma sala construída com as pedras aparentes. Entrei, e daí puxei algumas delas. Meu Deus, quanto sofri por aquela casa! Enfim, levaram-me para um cômodo onde eu nunca havia estado. Grande, tinha uns 200 metros quadrados com muros, paredes assim, triangulares. Deviam ser 2 ou 3 cômodos unidos, que desembocavam numa sala central. Comecei a olhar. Acenderam as luzes e iluminaram o ambiente. Fiz um sinal da cruz aqui, outro lá, outro ainda. Fiz 15 sinais da cruz ou mais. Depois perguntei: você tem uma furadeira automática? Ponha a broca menor que tiver. Tirei pelo menos 15 trabalhos de dentro daquela sala. Tinham-na alugado e a alguém que depois não queria mais sair, e havia feito todo tipo de trabalho para que a dona da casa morresse. Eu tirei todos eles, e a dona da casa estava sentada perto de mim. E você, Rolando, viu que os trabalhos estavam escondidos naqueles pontos? Estavam ali. Então os 2 filhos, que se revezavam em turnos um com o outro em 1h30, extraíram todos e os puseram em um balde. E o que eram? Pedaços de prego. Em grande parte eram pregos, pedaços de fios de ferro e também folhas de pergaminho. Não deixei que as lessem. Nada. Queimado, destruído, e joguei as cinzas em um canal de água corrente. Mas as cinzas eu não jogo fora, porque as bruxas vão buscá-las. Chequei novamente para não deixar nada para trás. E, de fato, outros 2 pontos vieram para fora depois. E eu sempre ali rezando a cada trabalho. Não começavam um trabalho se eu não dizia, vai. E se eu não tivesse terminado o trabalho do buraco antes e parado as maldades que se impunham àquela família e ao seu trabalho, benzeram-se com água benta. E a irmã carregava um baldinho e molhavam cada buraco com um pouco de água benta, porque estavam com medo. E a mãe, do meu lado, a bebia, fazia o sinal da cruz e rezava. Eu dizia: vocês 2 que estão trabalhando, prestem atenção para não se machucarem, mas mentalmente façam uma Ave Maria e continuem. Éramos 5 ali dentro, todos rezando. E então vem a parte mais bonita. Depois de 5 ou 6 meses, eu voltei. E ainda havia outra coisa. Aquela casa não acabava nunca. Só este ano queimei centenas de objetos desse tipo, depois de tê-los espargido com água benta e sal exorcizado. Horas de fogo para consumir um objeto pequeníssimo, um saquinho, um folheto. E depois das cinzas sai uma serpente, uma tarântula, um rato, besouros. Oxe, mas como? Era uma casa muito antiga, e ali tinha acontecido um pouco de tudo. Eles escavaram onde lhes indiquei e encontraram o esqueleto de alguns mortos, e que tinham morrido maldizendo-os de casa, a eles e a seus antepassados.
Eu mandei que todos se confessem toda semana, e a dona da casa também foi visitar o bispo. Ela me levou ali e o bispo disse-me: fui lá benzer a casa uma vez e também senti que ali há muita coisa. Excelência, eu lhe disse, com uma só bênção não se limpa tanta coisa. Muitos morreram naquela casa. Houve muita violência, muita. Encontrei tantas coisas que eu não posso nem lhe dizer tudo. Achei um cômodo fechado, um sótão, onde o diabo fazia reunião com todos os bruxos daquela zona. Eu os contei, 170 ou 180, e estavam sentados nos tijolos em 2 lugares diferentes ao mesmo tempo. E havia o lugar em que estava sentado Satanás. Virei tudo de pernas para o ar. Lancei água benta e sal exorcizado e pus as imagens de Padre Pio, São Miguel, Jesus e Nossa Senhora dentro daquele cômodo. E seria bom, disse eu, que viesse aqui um sacerdote. Quanto custa um trabalho? Não sei, nunca perguntei. Eu os desfaço. E de graça. Padre Pio nunca pediu dinheiro por isso. E esse encargo foi ele que me deu, mandado por Deus. E qual é a relação disso com o prana? Eu diria que 90% dos mal-estares, dor na perna, dor nas costelas, dor nos joelhos, dor no pé, são trabalhos. O prana serve para isso. Certa vez veio aqui uma senhora, tinha dor em um dos braços. No dia seguinte veio e disse: a dor no braço passou, agora estou com dor nas costas. Vire para mim que vou impor as mãos nas costas, eu lhe disse, e eu as impus. Mas o que está havendo? Ela me perguntou. Trabalhos, querida, eu lhe respondi. E você sabe quem é. Quem é? Perguntou-me. Você sabe quem é. E eu não quero dizer o seu nome, o da bruxa, porque ao se chamar a bruxa pelo nome, chama-se também o diabo, e o diabo é melhor não chamar. Melhor não, e tampouco é preciso chamar a bruxa. Outra vez eu estava aqui com uma senhora, e meu assistente estava aqui fora aguando as flores. Estávamos aqui conversando, e essa senhora... Saímos do assunto, mas o assunto é sempre o mesmo. E essa senhora estivera com o Senhor desde pequenos. Ela era criança e eles percorriam o caminho da escola juntos. Ajudavam um ao outro com as lições. Andavam de mãos dadas, como fazem as crianças. Quando eram um pouco maiores, por volta dos 16, 17 anos, eles se separaram. E nem ela nem ele sabem por quê. Depois ele teve experiências com algumas mulheres aqui e ali, quando cresceu mais um pouco e, enfim, estava nas mãos do diabo. Então ela decidiu casar-se com um rapaz, mas não teve filhos. E depois, quando entendeu que era ele que não os queria, foi confessar-se ao sacerdote, que disse-lhe: se o teu marido não quer filhos, não fique com ele. Fazia anos que não via aquele rapaz e encontrou-o largado às drogas na rua. Oi, você se esqueceu de mim? Como faço para esquecer você, que está sempre aqui na minha cabeça? E se eu lhe dissesse que também sempre estou com você na cabeça? Ela foi para casa, depois foi encontrá-lo. Conhecia também os seus pais. Então ela o trouxe aqui. E ele está tão tomado que não aguenta mais. Já usava metadona, mas já não se satisfazia nem com metadona. A droga é uma coisa terrível, terrível, pobre rapaz. Ela o trouxe aqui e veio também com a sua mãe. E ali também havia um pouco de responsabilidade da parte da mãe. Porque não sei se a mãe dela ou dele não queria o outro. Então você ouviu um barulho alto, inexplicável na sala ao lado, enquanto aquela senhora estava ali. Sim, aquela senhora sacou uma fotografia pequenina assim e disse que uma senhora lhe telefonara 2 dias antes e lhe dissera: venha cá imediatamente. Ela foi lá e aquela que lhe havia ligado disse: ligou-me tal mulher. E também disse-lhe o nome, mas nós não repetimos os nomes. O que quer de mim? Perguntou-me.
já que faz anos que não nos vemos. Então ela sacou aquela fotografia. E eu peguei 2 pequenas imagens de Nossa Senhora do Cansiglio e preguei a foto no meio de uma taxinha, no meio com uma taxinha, e disse: põe esta foto onde estava, mas junto com estas 2 imagens. Então eu lhe disse: encontre um lugar na garagem ou em outro lugar quando for para casa. Não lhe digo para destruí-la, mas coloque-a em algum lugar e assim estará nas mãos da Mãe Celeste e nas mãos dela estará bem. Deixe que ela resolva. E é bom estar em suas mãos, até quando se é o diabo, porque o diabo tem de sair e deve permanecer a mulher. Mas agora eu continuo a minha história. Aqui há um portão de ferro de quando ainda havia fábrica. Ouvimos uma pancada tão forte que pensamos que alguém havia derrubado o portão. Ela me disse: veja, eu fechei a porta quando entrei. Deve ter sido meu ajudante, eu lhe disse. Mas nunca o ouvi bater a porta desse jeito, há algo errado. Eu então o chamei, mas ele estava fora, aguando as flores longe de nós. Concentrei-me em entender o que acontecera. Havia um diabinho naquela mulher, que saiu dela e bateu a porta muito violentamente. Na sua opinião, por que o diabo está operando tanto neste período, hã? Porque sabia perfeitamente que o século passado era o seu último. Ele mesmo me disse. Por que o diabo está operando tanto neste período? Porque sabia perfeitamente que o século passado era o seu último. Ele mesmo me disse. De fato, quando o Padre Pio ainda tomava confissão, disse que nunca houve um século, desde quando surgiu o homem sobre a terra, pior do que este. E estávamos no século passado. Nunca houvera um século pior. Agora temos um grande dom, que é a Mãe Celeste, e Maria não quer mais saber desses satanistas. Virá uma mulher. E eu, meu filho. Assim como morri daquela vez, morri outras 2 ou 3 vezes. Mas nunca cheguei a dar o último suspiro. Nunca passei para o outro lado. Eu já havia partido. Sei do acidente, mas e as outras vezes? Foram os trabalhos que me fizeram. Uma vez tentaram com veneno. Como? Envenenaram a minha comida. Foi em 89, em dezembro. Passei o último dia do ano em Medjugorje. Éramos 20 pessoas. Daquela vez eu ainda estava com o estômago inchado do dano que me tinham feito. Ali aconteceu algo de belo com o Padre Pio. Comemos em uma casa privada. Trataram-nos bem. Estávamos jantando. No fim, trouxeram a garrafa de grapa para a mesa. Trouxeram-me a garrafa de grapa e os copinhos. Enchi os outros copinhos e depois enchi também o meu. Depois passei a garrafa. Quando me virei, os outros 4 copinhos continuavam ali e o meu tinha derramado. Deitado na mesa. Disseram-me: vou pegar a garrafa, Rolando. Não, obrigado, disse eu. Era estranho, né? De 4 copinhos em cima da mesa só tombou o meu. Havia algo de errado. Então, quando terminamos de comer e fomos para a sala, vi Padre Pio. Rolando, querias tomar um copinho? Padre Pio, eu o verti pelos outros. Mas para ti sabes que é veneno. O veneno deram-me de comer alguns dias atrás. Não, é veneno para ti. Até que estejas curado, não podes beber grapa. Você sabe quem queria envenená-lo? Claro que eu sei. Daquela vez veio meu anjo da guarda e me disse: Rolando, estás envenenado mortalmente. Disse-me quem havia sido, como. E eu tinha comido havia só 10 ou 15 minutos. Tens poucos segundos de vida. Comecei a encomendar a minha alma e os meus pecados a Deus. Então chega Padre Pio, pega-me pelos braços, olha para mim, vê que eu estava rezando, confessando as minhas culpas a Deus.
Estávamos falando do batismo. Reúnem-se ali os filhos das trevas, e enquanto o sacerdote ministra o batismo, eles criam uma confusão de palavras para distraí-lo, e o batismo acaba sendo feito mal, sendo mal feito. Por exemplo, quando se derrama água sobre a criança, dizem: Dom Luigi, em vez de água não poderia jogar vinho? E o sacerdote começa a rir. Tá, é normal, mas o batismo é já a palavra de Deus. A oração precisa ser feita de um certo modo. Aí eu dei um exemplo. E para a criança ficam os diabos que ali estão. O distúrbio existe. Muitas crianças não têm o batismo. Têm a cerimônia, mas não o batismo. Mas incomodam você até de noite? Sim. Os distúrbios vêm de todas as formas. Por exemplo, você não consegue dirigir, problemas com o intestino, deixam a sua respiração pesada nas missas negras. Todos os ataques físicos. Os sacerdotes daqui tinham de dizer por que padre Leandro Tiberon, um jesuíta exorcista, me enviava pessoas. Sim, ele dizia, eu sou exorcista. Faz tantos anos que eu o sou, mas você tem uma característica própria. Ele dizia. Foi Padre Pio quem a ensinou para mim, eu lhe disse. Você teve um bom mestre, respondeu-me. Ela estava tão doente. E eu lhe pedi, se quisesse, que viesse aqui, como viera Padre Elia de San Giovanni Rotondo. Eu dizia que há alguns sacerdotes que me dão a bênção por telefone, e eu a ouço. Ajuda-me muito a bênção de um sacerdote. É algo terrível aquilo que os bispos e sacerdotes não querem fazer. Como se viram depois que vão para lá, para baixo? Eu não tenho ideia. Mas os trabalhos também podem fazer efeito sobre os consagrados? Eles prejudicam os sacerdotes, sim. E é preciso rezar pelos sacerdotes, pelos consagrados. Como você consegue reconhecer a presença de uma bruxa ou feiticeiro? Hein? Eles trazem sinais reconhecíveis. Na consagração peço, mostra-me. E ele me mostra. O homem com os chifres ou com a coroa de louro na cabeça, como Júlio César, são as bruxas e os bruxos que os possuem. Mostram os seus sinais. As cabras têm a coroa imperial, real, na cabeça, mas nem todos podem ver. Mas os sacerdotes poderiam vê-las. As pessoas deveriam rezar para os seus sacerdotes para que sejam protegidos. E, no entanto, morrem tantos párocos ainda jovens. Rolando, diga-me uma coisa. O que é aquela água? O que é aquela torneira? É água benta. Preparei-me com a fonte de fora, com a permissão da Mãe Celeste, e a tenho por toda a casa. Eu tomo banho com esta água aqui. Esta água tem uma força tremenda. Já realizou tantas curas que você nem faz ideia. Foi ela quem a benzeu para mim, ela, Nossa Senhora, e também lhe adicionou habilidades superiores. A fonte fica ali fora, onde estão aquelas 3 torneiras. Eu vi quando ela, Nossa Senhora, a preparava para mim. Ela veio, pôs a mão sobre a torneira e colocou em cima dela uma bolinha dourada. Eis que a partir desse momento, disse-me ela, rolando, esta água será sempre exorcizadora. E esse foi um pedido meu. E já curou tanta gente, você não faz ideia de quantos. De que tipo de doença? De todos os tipos. Não existe doença, já que os males vêm sempre dos demônios. E recebo confirmação também dos adversários, das bruxas. Elas fogem. Se você a passa em alguma pessoa possuída, o que acontece? Eu lhe dou de beber, mas às vezes ela não bebe. Tentei algumas vezes com 2 copos d'água, um desta torneira e outro de água normal. Desta água ela não queria. Fez uma voz grave e deformada. Não, aquela ali não. Recusa-se de imediato, porque compreende, intui. E se você a jogar na pessoa?
Eu não me permito fazer isso, não. Eu poderia fazê-lo, mas poderia ocasionar-lhe um ataque súbito que requeira um médico. É uma violência muito grande. Dar-lhe a beber, se a beber por livre e espontânea vontade, não tem problema. Uma vez havia um jovem aqui com a mãe, o pai e o irmão. Era forte na fé. Dei-lhe um copo, depois outro, e então mais outro, e ouvi uma voz que partia dele, uma voz que não era a sua. Era uma voz grave e deformada. Ei, queres me afogar? Para de beber. O jovem também a ouviu e me perguntou, mas quem é esse? É alguém que lhe quer fazer mal. E para expulsá-lo, continue a beber, respondi. Era um belo rapaz, grande e robusto, e tomou meio balde d'água. A certo ponto ouviu-se a voz dizer de novo, queres beber? Vou embora. Eu não venho mais a ti. Depois eu soube quem era. Era um cartomante que ele próprio não frequentava, mas era frequentado por uma vizinha sua que o desejava, porque era um belo rapaz. Desejavam. Nunca gostei dela, disse o rapaz, mas agora que sei que é uma bruxa, encomendou-lhe um trabalho de um cartomante de Pádua. Pobre rapaz. Teve histórias tristes porque, quando se está possuído assim, você é forçado a fazer tolices. E faziam-no ir trabalhar para seus amigos bruxos, trabalhar de graça. Eu vi que o seu ajudante lavou as mãos e os sapatos antes de entrar em casa, na água daquela fonte de fora. Por quê? Porque, passando pela soleira, as bruxas vêm pôr as mãos na porta da rua, nos muros. Há um grande domínio de bruxas aqui na vizinhança. E não se pode falar delas, porque se você fala de bruxas, elas riem na sua cara. Daí ele vai abrir o portão e põe as mãos na porta. Se jogaram ali um pozinho, agora faz um tempo que eu não o vejo. Antes o lançavam com frequência. Era um pó preto, como uma lama. Custava muito dinheiro, porque entre eles se paga. Como se paga! Pagam pelo pó e até pelo esterco. E quem lucra são sempre 2 ou 3 chefões. Aonde vai parar o dinheiro, eu não sei. Talvez no mercado de drogas. Já tirei muitos jovens da droga. Mas agora o maligno os mantém longe de mim. Com Rolando, escutamos o registro de algumas sessões. Uma mulher fala, obrigada a ceder a Satanás a própria filha para que se tornasse bruxa. Reúnem-se em cabanas abandonadas ou em um local desabitado de alguma casa isolada ou nos sótãos. Decidem de que modo se juntar para aumentar a quantidade de malefícios sobre a pessoa contra quem estão trabalhando naquele momento. Ademais, entre elas também existe a possibilidade de enfeitiçar uns aos outros, e o fazem frequentemente. Porém, Satanás dá a alguns deles, costumeiramente a uma velha que adquiriu méritos matando uma pessoa com seu feitiço, a capacidade de ser médico, entre aspas, de remover trabalhos mandados pelos colegas ou aqueles devolvidos por exorcistas. Muitos, sentindo-se vítimas de trabalhos, vão a feiticeiros e cartomantes, mas conta Rolando com frequência entra-se em um ciclo vicioso. Os feiticeiros, depois de um primeiro tratamento, dizem que há dificuldades, pedem mais dinheiro e assim por diante. Em um escritório, nunca aceitem bebidas nem comidas, Não deixem objetos pessoais ou fotografias. Se você é mulher, não se faça disponível, ainda que lhe seja pedido para fins de algum ritual mágico para conquistar o marido ou noivo. Rolando atribui o mérito das curas e dos livramentos que realiza a Nossa Senhora do Cancíglio, um santuário a céu aberto em meio a beatos seculares em um planalto, no local de um antigo altar pagão. A Nossa Senhora do Cancíglio, a Mãe Celeste, ele confia os casos mais difíceis, como relata. Mãe, olha para aquela criança ali que os médicos disseram ter poucos dias de vida. Pobre criança e pobres pais.
Talvez ela tenha terminado de sofrer, mas os pais estão apenas começando. Ainda está aqui a criança, e já se passaram 4 anos. O que ela tinha? Uma doença descrita pelos médicos como incurável. Tinha poucos dias de vida quando me disseram. Trouxeram-na até mim. Ainda está viva e tem 4 anos. E nesta semana a Mãe Celeste curou outras 2 ou 3. Havia um que parecia um pequeno cadáver, e a sua mãe disse-me que já ganhou 2 quilos. 2 quilos em poucos dias. Eu o pus nas mãos da Mãe Celeste. Pobre criança, era vítima de um trabalho feito por vingança contra a mãe, de quando ela era jovem. E o que ela havia feito? Só quis bem ao seu marido. Ele não conheceu outras mulheres, e ela não conheceu outros homens. 2 ótimos pais. E por que lhe fizeram esse trabalho? Porque uma ancestral sua, que ainda é viva, uma parente sua, não teve filhos. E eles ficaram 12 anos sem ter filhos. Fizeram todos os exames e nada. Vieram até mim e eu tirei-lhes o trabalho. Alguns meses depois vieram contar que já esperavam uma filha. Depois veio o menino. Aquela que não teve filhos e o seu marido fizeram um trabalho de morte contra o menino. E depois que morresse o menino, iam fazer outro contra a menina. É terrível essa coisa. Eu lhe tirei o trabalho. Esse é o meu trabalho, confiado a mim por Padre Pio, ensinado por ela, Nossa Senhora. Chamo sempre Nossa Senhora, ela e Jesus. E em nome de Jesus, peço a Deus Pai Onipotente que remova o mal feito às pessoas. A criança se recuperou. Doença incurável. Há somente alguns casos no mundo. Como choravam. O telefone de Rolando não parou de tocar, em intervalos regulares. São pessoas que buscam ajuda. O ajudante fica espiando a porta. O agendamento das 8 já estão a caminho. Ligaram para dizer que estão chegando. E Rolando solta um suspiro profundo. Já espera uma longa noite e talvez até de madrugada. Saímos no escuro da noite. O ajudante acompanha-nos até o portão de ferro e lança um olhar para a praça. Há um veículo parado, com os faróis apagados. Ao se abrir o portão, as pessoas de dentro do carro animam-se. Um homem, uma mulher, uma menina. Pobre menininha, comenta o ajudante. E o portão de ferro se fecha atrás dos seus passos.